Chegamos na nossa segunda aula e eu vou colocar uma apresentação para que vocês possam acompanhar melhor as explicações e a nossa conversa, nessa aula de hoje. Bom, então na sala de hoje, nós vamos focar no gênero tirinhas. Como eu disse, nós vamos, tentar trabalhar de uma forma semelhante que a primeira aula, analisando algumas tirinhas e verificando algumas questões, como algumas características, e pensando a respeito, da função social das tirinhas e outras coisas. Além disso, também, como eu disse, que eu iria trazer uma questão do Enem, para essa aula eu trouxe duas questões, e também uma produção de texto a partir da análise de uma tirinha. Então, espero que vocês gostem e aproveitem bastante essa aula. Bom, então, antes vamos fazer uma breve, relembrar a aula anterior de uma forma breve. Então, a primeira aula, então, nós estudamos os dois gêneros, Charge Cartoon. Também vimos um breve vídeo de como a ideia da charge nasce, né? E vimos esse vídeo da revista Isto É, explicando como a ideia nasce. E também eu apresentei uma questão do Enem para vocês verificarem como esses gêneros são cobrados, né, nessas provas, e também uma proposta de atividade. Eu espero que vocês tenham conseguido fazê-la. Se não, por favor, tentem pelo menos para fazer um trabalho de reflexão a partir da atividade. Eu acho que seria bem interessante. Bom, então vamos para as tirinhas. Eu não sei qual é a familiaridade de vocês com tirinhas, a minha é bem alta, tanto que eu recebia muitos livros da escola e a primeira coisa que eu ia nos livros de português era procurar as tirinhas daquele período de estudo, e eu gostava muito, achava muito interessante e muito divertidas. Então, hoje vamos descobrir como seria fazer um trabalho realmente com elas e o que realmente as tirinhas proporcionam para nós leitores. Então, primeiro, como definiríamos uma tirinha, né? E aí eu trouxe uma tirinha para ajudar na explicação. Então, nós temos aqui uma tirinha com 3 quadrinhos, e no primeiro quadrinho nós temos um rapaz ali falando no telefone, e ele fala: para ser chamada de tira, quantos quadros ela precisa ter no mínimo, Maurício? E aí nós temos uma outra pessoa, né, na outra linha, no outro lado da linha do telefone, e ele responde 3, muito animado, sorridente. Então, assim, então a gente já tem aqui uma fala de uma pessoa muito importante dizendo como é formada essa tirinha, né? A partir de quantos quadros, né, é formada a tirinha. E por que eu digo uma pessoa importante? Porque aqui nesse quadrinho, aqui de baixo, nós temos a representação do Maurício de Souza, que para quem não conhece, mas imagino que todos devem conhecer, é o pai da Turma da Mônica. Como nós sabemos disso? Porque aqui ó, tem um quadro de desenho que é o Cebolinha nesse quadrinho. Então aqui nós temos uma pessoa muito importante do ramo dos quadrinhos, explicando para a gente a partir de quantos quadrinhos nós podemos considerar que é uma tira. Então, a tirinha é a partir de 3 quadrinhos. Então, aqui já dá para a gente ter uma ideia, por isso que ele colocou um quadrinho vazio, porque a conversa é um diálogo de 2 quadrinhos, mas se é um diálogo só em 2 quadrinhos, e o Maurício disse que tem que ser 3, então como é que ele ia arranjar? Então, ele vem e coloca um quadrinho vazio. Então, é nesse sentido que a gente vai fazer a leitura, pensando na estratégia que os desenhistas, os quadrinistas utilizam para fazer suas tiras, assim como o que tipo de imagem que eles utilizam,
por exemplo, nesse, ele criou um sentido para dizer, ó, eu fiz uma tira colocando um quadro vazio. Então, é mais ou menos nesse sentido que nós vamos levar nossa aula. Então, aqui eu trouxe outro exemplo, trouxe uma tirinha também de um personagem bem famoso, que é o Calvin. Não sei se vocês conhecem, se não eu indico muito, as tirinhas deles são muito boas. E o Calvin, ele foi criado pelo Bill Watterson, e ele traz esse menininho aqui, né, que é o nosso personagem principal, o Calvin, junto com o melhor amigo dele, que é em português é o Haroldo, mas em inglês é o Hobbs, que é um tigre, e ele é um tigre de pelúcia, só que para o Calvin ele parece real. Então, em muitas das tirinhas, a gente vê o Calvin interagindo com um tigre real. Porém, quando ele está, por exemplo, com os pais ou alguns colegas na escola, o Haroldo já aparece como um tigre de pelúcia. E esses dois personagens, eles vão tratar muito das questões humanas, assim. Então, essa tirinha, ela vai ter um foco muito nas questões humanas. Então, agora a gente vai ler e vamos tentar interpretá-lo, tentar entender qual que é o propósito dessa tirinha. Então, aqui nós temos o Calvin, né, deitado na cama, conversando com o pai dele. E o pai dele fala: Calvin, sua mãe e eu vimos seu boletim e achamos que suas notas podem melhorar. E o Calvin: mas eu não gosto da escola. Aí o pai dele: mas por quê? Você gosta de ler e de aprender, que eu sei. Você já leu tudo que é livro sobre dinossauros e aprendeu muito, não é? Ler e aprender não é divertido? É. Então por que você não gosta da escola? Porque lá a gente não lê sobre dinossauros. Então, aqui o Calvin ele está questionando isso, que às vezes a escola acaba transformando o aluno em não gostar do aprender e não gostar do aprendizado em si, porque acaba tornando tudo muito chato. Porque para ele o divertido é ler sobre dinossauros. Só como na escola ele não lê sobre dinossauros, então a escola não é divertida e a escola, então, acaba dificultando isso. E a gente acaba percebendo isso às vezes na realidade, que às vezes há muitas formas de trabalhos feitos nas escolas que acabam tornando, né, o aprendizado um pouco difícil, porque deixa tudo muito fechado e não abre para as possibilidades. Então, aqui nós percebemos que a gente tem uma tirinha, então, por quê? Porque ela já é mais de 3 quadros, né? Então, a partir de 3 quadros seria uma tirinha. E uma outra característica da tirinha, um pouco diferente, por exemplo, da charge do cartoon que nós vimos, é que a tirinha ela faz um trabalho maior com balões, por exemplo. Por quê? Porque a tirinha ela trabalha com narrativas, assim como os quadrinhos, porque a tirinha é uma forma, eu diria, menor de um quadrinho, por exemplo. E ela vai fazer esse trabalho com balões, vai ter um trabalho maior também com a linguagem verbal, e também vai trazer muito onomatopeias, e diferente um pouco do cartoon dos quadrinhos, que a linguagem visual predomina mais. E aqui nós temos, então, assim como também o cartoon e a charge, as tirinhas também vão trabalhar bastante em cima da ironia e do humor e vão poder trazer críticas. Porém, elas também podem não trazer, pode ser só apenas um meio de fruição. E não assim um meio para realmente. Apesar de que, mesmo sendo um meio de fruição, você acaba tirando dali alguma coisa para se refletir, assim como qualquer outro meio de fruição. Mas, diferente da charge do cartoon, ela não traz realmente uma necessidade de reflexão crítica em cima. Pode conter? Sim, mas não necessariamente. Diferente do cartoon e da charge, que nós percebemos que são gêneros que trazem isso muito forte na sua leitura. E quais os meios de veiculação, né, que nós podemos encontrar as tirinhas? Assim como a charge do cartoon, as tirinhas também apareceram nos jornais, né, como uma forma de trazer reflexão sobre algum assunto. Porém,
eles acabaram saindo dos jornais e foram parar em outros meios. Um dos principais meios, que é uma coisa que a gente não consegue pensar muito, mas que é muito presente, são nos materiais didáticos de língua portuguesa ou de língua estrangeira. Mesmo outros materiais, outras disciplinas, como geografia e história, também apresentam um pouco de algumas tirinhas. Então, também é um meio de comunicação que, quer dizer, vai ser um meio de aprendizado, mas está ali. Além disso, eles também estão muito inseridos nesses novos meios de comunicação, nas redes sociais, né? Como o Facebook e o Instagram. Como eu disse para vocês na aula anterior, assim como o Cartoon e a Charge, as tirinhas estão aparecendo muito nas páginas dos seus próprios criadores, mas não só, também estão aparecendo em páginas criadas por fãs desses gêneros, que gostam de compartilhar as tirinhas que gostam mais, ou assim que o criador já apresenta um novo trabalho, já coloca lá para as pessoas terem acesso. Então, qual seria a função social? Eu diria que a função social da tirinha ela, se divide em duas principais, que é tanto trazer essa reflexão crítica através do humor, da ironia, como o charge e o cartoon, mas também ser um momento de fruição, ter um momento de lazer, também serve para essa função também. Bom, então aqui eu trouxe uma outra tirinha, essa aqui é a tirinha do Armandinho. Ela também ficou bem famosa, principalmente no Facebook, porque era onde ela começou nos jornais, mas depois o criador, que é o Alexandre Becker, ele acabou postando muito no Facebook, na sua página do Armandinho no Facebook. Então, aqui nós temos uma tirinha aqui, nós temos 3 quadros. O diferencial do Alexandre Becker é que ele coloca nas suas tirinhas essa marcação do mais forte nos quadros laterais, e no quadro central ele deixa sem uma marcação do quadro. E isso, se você for verificar, acontece na maior parte das suas tirinhas, se não em todas elas. E, além disso, ele não utiliza, por exemplo, balões, ele usa essa marcação de traço quando tem quando ele quer mostrar quem é que está falando naquele momento. Então, aqui nós podemos ver que aqui o traço está fala é do Armandinho, através desse traço direcionado a ele, e já aqui o traço está direcionado para fora, nós não conseguimos ver para quem que é, mas é claro que no contexto aqui da narrativa a gente percebe que vai ser com o pai do Armandinho. E nisso também, os adultos nas tirinhas do Armandinho, eles só aparecem representados pelas pernas. Assim como, por exemplo, na tirinha do Charlie Brown com o Snoopy, os adultos também eles não aparecem representados no inteiro, é mais só as crianças, então é uma ligação similar ali. Então aqui nós temos essa tirinha do Armandinho, e o Armandinho fala pro pai dele: na escola foi tudo muito tranquilo e seguro. Aí o pai dele: filho, essa máscara não é sua. Aí o Armandinho: devo ter trocado com alguém no recreio. Então aqui nós temos de uma forma bem humorada e também tanto irônica, né, já que ele disse que na escola foi tudo tranquilo e seguro, porém houve a troca de máscaras. Então aqui traz muito essa reflexão realmente de que será que realmente está no momento de levar as crianças para a escola? Será que realmente vai ser um ambiente seguro ou não? Principalmente dos mais pequenos, que estão sempre querendo ter a interação com os colegas, né? Os alunos mais velhos eles já têm uma consciência um pouco melhor sobre isso, e os pequenininhos ainda tá formando, então é nesse sentido que a tirinha se apresenta, né? De uma forma mais humorada, também irônica, mas apresenta essa crítica, né? E nos leva a pensar, a refletir sobre isso.
Então, como eu disse, eu trouxe 2 questões do Enem para a gente verificar como a tirinha se apresenta nessas provas. Então, a primeira questão é do Enem de 2004 e é uma tirinha de também uma personagem muito famosa, que é a Mafalda. Todo mundo já deve ter encontrado com ela alguma vez em algum dos livros didáticos de língua portuguesa, porque a Mafalda, ela é um personagem que ela pensa e busca fazer uma reflexão sobre questões políticas, sobre a paz no mundo. Então, ela traz, assim, de uma forma bem também inteligente, humorada, irônica, essas reflexões. E quem não conhece, eu também aconselho muito. Então, aqui nós temos, né, também 4 quadros, e no primeiro quadro nós temos a Mafalda sentada entre 2 amiguinhos. E é muito interessante ver como é a construção desse quadrinho, porque vai direcionar muito para a interpretação dele. Então, os amigos estão sentados um de frente para o outro, e aí a Mafalda questiona para eles, né? Para onde vocês acham que a humanidade está indo? E os dois, eles têm a mesma perspectiva, para frente. É claro, só que eles nem terminam o claro, porque aí eles se dão conta que os dois estão apontando cada um para sua frente. Então, apesar de eles terem a mesma perspectiva, eles não têm a mesma direção. E aí começa a discussão, né? A frente é para lá. E cada um, né, tentando mostrar o seu ponto de vista, porque cada um está numa direção, né, oposta à do outro. E a Mafalda, que atrás, né, parece o centro de exclamação, porque ela se dá conta de alguma coisa. E aí os dois continuam discutindo. Lá não é a frente, mas é a minha frente. Não, a tua frente não é a minha frente. E ó, percebam que as palavras aqui já estão em negrito. Então, são detalhes que você tem que prestar bastante atenção. E a Mafalda diz: estou começando a entender porque é tão difícil a humanidade ir para a frente. Então, o que nós podemos concluir disso? Então, nós temos opções que parecem estar. Opções não, opiniões, desculpem, que parecem estar indo para a mesma, apontando para a mesma direção, que seria igual os dois estão falando que a humanidade está indo para a frente. Porém, como eles estão em posições opostas, a perspectiva, o ponto de vista de cada um é diferente. Então, para eles, realmente, a frente não vai ser a mesma. E aí, nisso que a Mafalda fala. Por isso que a humanidade não consegue ir para frente, porque a partir do momento que há opiniões opostas, as pessoas não conseguem parar e sentar e ter uma conversa clara e, eu diria, uma conversa sem embates muito acalorados, como o que está acontecendo aqui. Então, nós percebemos pela expressão deles, olha, eles levantaram da cadeira, a forma como a boca deles estão, o franzir do olhar. Dá para ver que eles estão no embate mais acalorado, da mesma forma que aqui nós temos a parte de algumas palavras em negrito, então isso também reflete essa emoção muito forte do momento, e é o que a Mafalda fala, que a mulher está indo para frente exatamente por conta disso, que apesar da gente ter a mesma opinião, as divergências nos pontos de vista acabam levando a discussões muito acaloradas e intensas que acabam não levando a lugar nenhum. Então, aqui daí nós, a partir dessa reflexão, então, né, aí o questionamento é a conversa entre Mafalda e seus amigos, e aqui nós temos várias opções de resposta. Então, a primeira é revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir. Essa já é uma resposta válida, porque sim, nós temos duas posições que pareciam convergir por mesma resposta, né? Na verdade, eles falaram a mesma resposta, que era para frente, porém, pelos pontos de vista de cada um, a frente era um lado diferente. Então, né, eles não conseguiram se entender nisso, qual realmente era o lado que era o para frente. Então, essa é realmente uma das possíveis respostas. Então, vamos ver as outras questões.
Desvaloriza a diversidade social e cultural e a capacidade de entendimento e respeito entre as pessoas. Não, aqui não está havendo uma desvalorização disso. Então, já não é a alternativa, né? Então, a gente já pode eliminar a B e continuamos com a alternativa A. Desculpa. Expressa o predomínio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento entre posições divergentes. Também não, porque aqui a gente está vendo que não tem possibilidade de entendimento, né? E também não está o predomínio de uma única forma de pensar. Eles pensam da mesma forma, porém, os pontos de vista deles é diferente. E não está tendo entendimento, né? Já dá para perceber no quadrinho 3 e no quadrinho 4 que não tem esse entendimento. Então, assim, a gente já elimina. Ilustra a possibilidade de entendimento e de respeito entre as pessoas a partir do debate político de ideias. Também não está ilustrando, porque o debate aqui não está sendo muito político, né? Já estão bem alterados os dois ali na conversa. E mostra a preponderância do ponto de vista masculino nas discussões políticas para superar divergências. Também não está mostrando nada disso. Então, a resposta aqui correta seria realmente a letra A. Então, nós vamos agora para a segunda questão que eu trouxe do Enem, do Enem de 2005. Novamente, eu trouxe com uma tirinha da Mafalda. Só que aqui há uma análise a partir de dois textos. Então, a gente tem a tirinha da Mafalda e temos uma música do Chico Buarque, de Holanda. E aqui nós temos, no primeiro quadrinho, a Mafalda começando a dobrar um jornal, e o título do jornal é Nova Tentativa de Desarmamento. Aí ela faz a dobradura dela, o passarinho ela lança para o ar, só que o passarinho dá uma volta assim e cai. E ela pensa, depois eu é que sou a pessimista. E nós temos, né, a música, então, Sonho Impossível. Sonhar, mas um sonho possível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que vou delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Então aqui nós temos duas perspectivas bem distintas, porque uma é pensando realmente nesse sonho impossível e crendo que ele realmente vai acontecer, principalmente pelos dois últimos versos, que ele diz: e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Então, mesmo no impossível, ainda há esperança de que a flor vai brotar, então que a paz vai acontecer ou que melhorias vão acontecer. Já para Mafalda, a gente tem aqui uma nova tentativa de desarmamento no jornal escrito. Então, já houve uma tentativa que não deu certo. E o passarinho, ele cai, né? Ele alça voo. Então, se ele tivesse alçado o voo e continuado voando pela sala, ou pelo âmbito onde ela está, a gente poderia crer que sim, também está no mesmo sentido da música, do Sonho Impossível, que a melhoria vai acontecer. Porém, o passarinho dá voltas e cai. E a Mafalda coloca, depois eu que sou a pessimista. Então, e o passarinho continua ali, todo acabado ali no chão. Então, a gente percebe que ali já não tem essa perspectiva tão positiva com relação a boas mudanças. E aí nós temos o seguinte, né, da questão. A tirinha e a canção apresentam uma reflexão sobre o futuro da humanidade. É correto concluir que os dois textos afirmam que o homem é capaz de alcançar a paz. Nós já vimos que não. Concordam que o desarmamento é inatingível. Bom, a canção não diz nada sobre desarmamento, então não. Julgam que o sonho é um desafio invencível. Também não está falando sobre desafio invencível, tanto que aqui o mundo vai ver uma flor brotar num possível chão. Tem visões diferentes sobre um possível mundo melhor.
sim. E transmite uma mensagem de otimismo sobre a paz. Também não, porque a gente vê que o texto da Mafalda não é um texto muito otimista. Então, a resposta correta seria a D, né? Tem visões diferentes sobre um possível mundo melhor. E percebam que a interpretação, ela serviu-se do todo aqui, desde do que está escrito no jornal, a forma como ela está dobrando, a super animada, otimista. Só que aqui, ó, nesse quadrinho 4 aqui, já deu tudo errado. Então, percebam que é nesse sentido que nós temos que fazer as análises e as leituras das tirinhas e mesmo das charges dos cartoons. Então, agora com vocês, eu trouxe uma atividade, eu vou mostrar a proposta, e eu espero que vocês se animem em fazê-la, e também, porque também é uma forma de reflexão, também uma forma de aprimorar os estudos de vocês. Então, aqui eu trouxe uma tirinha do Armandinho, e nessa tirinha ele também está conversando com o pai dele, e o pai dele fala: estão falando em relaxar o isolamento, e ele: eba, super animado. Percebam que tanto ele quanto o amiguinho dele, o sapo aqui, estão utilizando máscaras, né? Aí ele pergunta: então a Covid está sob controle? Então percebe que aqui o tema é o tema da Covid-19. E o pai dele: não, filho. Aí ele: então o contágio está diminuindo? Não. Acharam a vacina? Não. Então aqui a gente percebe a ironia, né, do relaxamento, do isolamento, porém nada está sob controle, nada está melhorando. Então eu quero que vocês analisem tanto a forma como o texto está integrado junto com as imagens nessa tirinha, e pensem qual a narrativa, né, que está sendo apresentada na tirinha, qual a expectativa que foi criada nessa narrativa, principalmente nesse primeiro quadro, e como que você percebeu que houve uma expectativa criada ali? E pense, há alguma ironia? E se tem essa ironia, como é que ela foi construída na tirinha? Essas três perguntas iniciais aqui são mais para vocês refletirem sobre a construção da tirinha e sobre a narrativa dela. Aí a atividade em si é para vocês redigirem um pequeno texto entre 5 e 10 linhas, na qual haja uma reflexão sobre a crítica apresentada na tirinha do Armandinho, onde vocês vão apontar a ironia apresentada e a opinião de vocês sobre os momentos de flexibilização em meio aos períodos críticos da pandemia da Covid-19. Então, espero que vocês possam realizar um bom trabalho e que vocês consigam refletir muito sobre a crítica que a tirinha propõe. Bom, então esse chegou o filme da nossa segunda aula. E para a próxima aula, então, nós vamos verificar a diferença entre os gêneros textuais. Também vamos tentar entender melhor como aparece a intertextualidade e a intencionalidade nos gêneros que nós estudamos. E, por fim, vamos analisar algumas propostas de produção textual. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu encontro vocês no próximo vídeo. Até mais!